de Deus. Por causa foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para si da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Irmãos, para tomar os vossos assentos. Nessa noite eu quero falar com vocês nessa nossa lista, pastor, que o senhor fala aqui na hora que está ministrando. A nossa lista de desejos, a nossa lista de prioridades. Eu não sei qual é o nome, mas todo final do ano eu tenho esse hábito de fazer. Eu já fiz a minha. A gente deixa o número 1 sem o número 1, porque a gente tem que, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E a partir do número 2 nós começamos a numerar item por item que nós queremos alcançar para o próximo ano. Se for não é o culto ainda da virada, ainda temos 2 cultos, mas é 2 cultos que você tem para experimentar a presença de Deus. Deixa eu dar. E do 2 ao 12, um total de 11 pedidos, colocamos diante do Senhor numa folha, num papel, aquilo que nós almejamos para o ano seguinte. E buscamos várias coisas, como eu já falei nessa tarde, dessa noite aqui. Casa, filhos, emprego. Buscamos promoções, oportunidades, né? E o pastor fala uma coisa aqui, e é verdade. Porque às vezes a gente acha que isso não, só a lista de desejos do crente só tem coisa relacionada ao reino. Não. Porque a palavra de Deus diz que se eu quiser, eu posso comer o melhor da terra, o melhor da ainda não é o melhor do céu. E começamos a colocar essa lista diante de Deus. E muitas das vezes entramos, vamos vir para o culto da virada, ou quem já tem o hábito de participar de cultos da virada em outros lugares, ou no momento que dá meia-noite lá não tem culto, mas a gente vai para o carro, quarto de oração e fala: Senhor, 5 minutos para meia-noite eu vou virar o ano do Senhor, e começa a colocar diante do Senhor algumas petições. Começamos a colocar diante do Senhor alguns anseios, choramos na presença do Senhor, invocamos a presença dEle, e às vezes o churrasco está comendo solto lá fora, e você está experimentando o melhor da noite. Aleluia. A presença. Mas depois que da meia-noite 5 eu levanto, coloco meu papel na Bíblia e acabou. Vou curtir a festa, que não é errado não, irmãos. Mas a gente começa a pensar que a presença de Deus a gente pode experimentar ela de vez em quando. Uma vez quando eu liderava um grupo de jovens, eu pedi para um jovem levar uma palavra, pastor, lá na torre. E nós subimos para a torre, e esse jovem falou uma coisa na torre que na hora me deu vontade de falar assim: menino, como é que você fala isso? Mas aquela palavra me doeu tanto, que eu não sabia se eu exortava ele por conta da palavra, ou se eu falava assim: Senhor, de fato nós fazemos isso com o Senhor. E ele fala: irmão, vocês me desculpem, eu não sei como é que vocês vão receber essa noite, mas eu vou compartilhar com vocês. E ele falava assim, que nós usávamos a presença de Deus como se fosse uma prostituta. E eu falei aquilo, porque aquilo me doeu assim: Felipe, como é que você fala um negócio desse? E o Felipe, mas eu falei a verdade, porque eu preciso, eu busco. Quando eu consigo alcançar que aquilo mais não satisfaz, vai ficando deixo de lado. Aí a corda começa a apertar um louco no dia, eu começo a buscar, clamar, invocar. Eu recebo de Deus, eu coloco ele do outro lado. Eu li a Bíblia constantemente até eu conseguir algo. Eu consigo algo, eu isolo a presença de Deus, porque aquilo mais não me satisfaz. E eu falei: é assim mesmo que acontece. Viramos o ano, entregamos o ano de 2026, 2027, você entregou o ano de 2025 na mão do Senhor. E a partir do momento que você entrega, que você invoca, que você busca a presença dele, você acha assim: agora eu não preciso mais. Na hora que a corda apertar, eu volto. Exemplo, crente de campanha, presbítero Natan, evangelista Natan. O que acontece? Vai ter a campanha. A gente consegue encher a igreja na campanha, né? A gente consegue a bênção, a gente vai embora. Por quê? A gente ainda está atrás da bênção.
manda um abençoador. Culto de libertação. Eu vou ouvindo no culto até eu ser liberto. Eu sou liberta, eu não preciso mais. Aí eu abandono as segundas, quartas, sextas-feiras, subida no monte. Por quê? Eu não preciso mais, porque eu já me julgo liberto. Nós caminhamos até onde a gente acha que nos satisfaz. Mas nós precisamos entender, como igreja, que nós não estamos aqui para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso eu, mas somente para adorar aquele que vive bem. Silvana, e o que a casa de Obed-Edom tem tudo a ver com isso que você falou até agora? Se você for estudar um pouquinho a palavra de Deus, nós vamos ver lá a partir do livro dos Juízes, né? Que os juízes estavam governando a terra. E ali existia um juiz chamado Eli. Tinha 2 filhos. Ó, Felipe e Thaís. Todo mundo conhece essa história aí, porque todo mundo vem na EBD. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. E quando os filhos de Deus se levantam numa guerra, vou passar bem breve pela história, o povo de Israel vai para a guerra, para pelejar, e lá na guerra, 4.000 homens caem na primeira batalha. Os anciões ficam assim, é impossível. Quem vence o povo de Deus? Não tem como vencer. Somos invencíveis. Temos um Deus que peleja por nós. Vai lá no juiz, vai atrás para trazer a arca para o meio da arraial. Aí eu quero ver quem vai se atrever a levantar contra o povo de Deus vivo. O povo foi lá e trouxe a presença, a arca. Pastor, eu entendo que o problema não era trazer a arca da aliança para o meio da batalha, porque nós precisamos trazer a presença de Deus para o meio da batalha, das nossas guerras. O problema é de como nós estamos carregando essa presença. O problema não era a arca estar no arraial. O problema é quem estava trazendo a arca no arraial. Quem? Os filhos de Eli. Aqueles que estavam derrubando o altar de adoração. Aqueles que estavam fazendo coisas desagradáveis ao coração de Deus. Parecia, todo mundo via naquela época, né? É aquela história, ninguém está vendo, eu vou fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aleluia! A palavra de Deus vai dizer que Deus está em todos os lugares. Se eu fizer minha cova lá no abismo, Ele vai estar lá. Se eu subir nas asas da alvorada, Ele vai estar lá. Se eu estou na torre, Ele está na torre. Se eu estou lá no prédio, lá em João Bonito, Ele vai estar no prédio lá em João Bonito. O Senhor está em todos os lugares. Aleluia! Silvana, mas Ele não manifesta a glória dele em qualquer lugar, não. Ele manifesta a glória dele onde tem santidade, adoração e coração. Silvana, eu não estou sentindo a presença dele. O problema não é da igreja. O problema é eu que estou sentindo. Porque o Senhor está em toda a terra. Ele está aqui, mas Ele também está na esquina. Ele também está na sua casa. Ele também está nos lugares mais obscuros da terra, mas só onde Ele é invocado em espírito e em verdade Ele se manifesta. E a arca do Senhor está no arraial de Israel. Era motivo de festa. Israel festejava com a presença do Senhor. Pastor, nós podemos nos alegrar na hora do culto. Nós podemos pular na hora do culto. Podemos falar línguas estranhas na hora do culto. Podemos bater palma na hora do culto. Podemos rodapiar na igreja na hora do culto.
7 meses que o povo via a arca no país inimigo. 7 meses que o povo não tinha arca para subir até Siló para prestar a sua adoração. De repente, dentro desses 7 meses, aconteciam algumas festas que o povo precisava ir a Siló. Mas cadê a presença? Muitas das vezes você vem no culto e fala: Senhor, cadê o Senhor que eu não estou conseguindo sentir? Senhor, que tipo de adoração que estou prestando que eu não te sinto mais? Será que tem alguém roubando a nossa adoração? Será que o inimigo das nossas almas está entrando aqui só para roubar aquilo que nós estamos aqui para entregar para o Senhor? Entramos no culto e saímos do culto da mesma maneira, e às vezes temos a audácia de falar: não estou sentindo. Quem está roubando a sua adoração nesta noite? Pastor, e o Senhor falou muito comigo em relação a quem estava roubando, as circunstâncias que estavam roubando a minha adoração, a minha oração. Passamos tempos da nossa vida trabalhamos 8 horas fora de casa, chegamos em casa, trabalhamos mais 4, o restante a gente dorme, mais 8 dormindo. Quem está roubando a nossa adoração? Passamos quase 24 horas conectados nas redes sociais. Quem está roubando a nossa adoração? Às vezes, problemas, a nossa saúde, as amizades estão roubando a nossa adoração. Vou pular para a história do povo filisteu. Não vou ficar com a presença de Deus, porque Deus feriu, porque o nosso Deus é um Deus que fere. Colocaram a arca no carro de boi, nas vaquinhas lá, mandaram. Esqueci o nome da cidade agora, mas chegou lá na cidade. E agora que as vacas foram berrando no meio do caminho. Não estava pensando no peso da glória de Deus. Chegou neste lugar, os homens lá resolveram olhar na arca, o Senhor feriu, e resolveram colocar a arca na casa de Abinadab. E a palavra de Deus vai dizer que ela ficou lá por 20 anos. E quando você vai ler e buscar uma revelação divina para isso, 20 anos esquecida. 20 anos que eu subo no culto e eu sinto a presença de Deus. 20 anos que eu passo pela Bíblia aberta no Salmo 91 no meu serviço e sinto a presença do Eterno. 20 anos que eu ajoelho para buscar a presença de Deus. A minha oração é tão mecânica que quando eu levanto eu consigo orar ela de novo, falando as mesmas palavras. 20 anos a presença de Deus foi esquecida. 20 anos que as festas, pastor, não tinham mais a presença dele. 20 anos que um rei vai governar sem a presença de Deus. 20 anos a presença enjaulada na casa de um homem. E ficou lá 20 anos. 20 anos que a gente sobe para a igreja todos os domingos e às vezes não sente a presença de Deus. 20 anos que eu não consigo ter mudança de vida. 20 anos que eu não consigo matar o velho homem que existe dentro de mim, com qualquer coisinha que eu sair com uma mão para olhar ele fora. 20 anos que eu continuo abrindo o portão da minha casa e fazendo fofoca com a minha vizinha. 20 anos que eu continuo levando o problema da igreja para dentro de casa, falando mal de autoridades espirituais. 20 anos que eu não consigo sentir a presença de Deus. 20 anos usando os mesmos tipos de roupas. 20 anos contando os mesmos tipos de mentira. 20 anos nos enganando. Porque Deus conhece nossos corações. A palavra de Deus vai dizer que pela árvore, pelos frutos, conheceremos a árvore. 20 anos. O que você tem feito nos 20 anos da sua vida? O meu filho tem mais de 20 anos. O que eu falo todos os 20 anos da minha vida? Quais são os pecados que eu vivo durante meus
porque deixamos o Senhor em lugares delimitados em nossa vida. Atende. Vou profetizar uma condicionação de Jesus. Você pode levantar a mão. É um ano de mudança, de transformação. 20 anos. Davi começa a reinar sobre Israel. E o homem, quando ele é de Deus, ele entende que não tem como traçar seu caminho longe da presença de Deus. Está fraco, mas ele precisa da presença de Deus. Ele reconhece que ele precisa de Deus. Está caindo, mas ele reconhece que ele não vive sem a presença de Deus. Está doente, ele continua reconhecendo que não pode viver sem a presença de Deus. Está vivendo os melhores momentos da vida, ele continua olhando para o alto, sabendo que é de lá que vem o socorro. Mas ele começa a viver os piores momentos da vida, ele continua voltando à presença de Deus. Um homem e uma mulher de Deus busca Deus em tempo de guerra. Davi não tem como. Eu vou buscar. E Davi vai tentar trazer. A primeira tentativa, Davi vai fazer igual o mundo faz. Sabe aquele negócio do nada a ver? Não tem nada a ver botar um carro de boi. Não tem nada a ver andar com esse tipo de amizade. Não tem nada a ver sentar nesse cantinho aqui. Não tem nada a ver ver esse tipo de filme. Não tem nada a ver participar desse tipo de grupo. Sabe o nada a ver? Davi caiu no nada a ver. Se os filhos teus colocaram a arca em cima do carro de barro, eu coloco em cima do carro de boi, porque não tem nada a ver. No caminho, a carroça pega a roda. Eu já preguei isso, já falei isso, eu vou repetir. Que o inferno está cheio de quê? De boas intenções. De boas intenções, o inferno está. Vocês nunca falaram isso, não, irmãos? De boas intenções, o inferno está. Tá. Usar, vai colocar a mão na arca não cair. Boa intenção. Mas boa intenção, ela não pode quebrar os princípios eternos. A intenção é até boa. Eu até prestei meu ouvido para Satanás. A intenção foi boa. Não foi não, irmão. Começa a vigiar e pedir a Deus discernimento. Ai, mas eu precisava desabafar. Não precisava não. Ela veio no diabo para te contaminar. Para com isso. Não, Senhor, foi só desabafar. De boa intenção. Muito forte, Jesus. Achei. Quer desabafar? Entra no teu quarto. Eita! Dobra o joelho e chora diante dele. Aleluia! Senhor, eu sei do jeito que o Gabriel olhou, mas você viu, Deus. Vai falar que irmão pra quê? Aleluia! Às vezes o irmão nem percebeu. Sabe aquele negócio do conceito do outro? Eu não gosto do evangelista porque o Gabriel me falou que o evangelista batia nele. Eu vivo no conceito do outro. Eu olho para o evangelista e falo, batia no Gabriel. Boa intenção. Mas ele não falou que batia no Gabriel porque o Gabriel desobedecia, mas não. A gente não conta mesmo. A gente não conta, porque vai levar uma escalmada. O Gabriel ia para a represa. Não, a gente não conta isso. A gente só conta aquilo que nos atrai. Aquilo que vai nos trazer conforto. Aquilo que vai causar uma irmã pena para de boa intenção. O inferno está cheio. E não se discute. Como eu vou fazer virar mim a arca do Senhor? Sabe aquelas casinhas no meio da estrada? Que ninguém dá nada? Sabe quando o outro olha para tua casa e fala assim, dali não sai nada?
deixando legado para sua família. O legado que tem, a experiência que tem com meu filho contar, é quando eu sento e falo mal do outro. Quando eu sento, dou uma chinelada sem eu entender por que ele está ganhando. Às vezes nós não deixamos legado. O legado que os nossos filhos têm é do palavrão que a gente fala. E domingo nós estamos escutando aqui como se nada tivesse acontecido. Pastor, o lugar mais difícil para pregar é na nossa casa. Mais difícil. Porque é lá que todo mundo conhece quem a gente é. A gente consegue ganhar a cidade toda, mas a gente às vezes perde a nossa casa por causa das nossas atitudes. E está lá, aquela casinha, cheia de necessidades. Mas o Senhor só precisava de uma casa. E a palavra de Deus vai dizer que Davi vai deixar aquela arca na casa de Obed-edom. E quando Davi deixa, a palavra de Deus vai falar que depois de 3 meses, Davi começa a ouvir que a casa de Obed-edom tinha acontecido uma transformação. Que o Senhor tinha abençoado a casa de Obed-edom. Que o Senhor fez prosperar a casa de Obed-edom. 3 coisas, eu já encerro. 3 coisas que eu entendo que o Senhor vai virar a chave. Ele não precisa de 12 meses, ele precisa de 3. Aleluia. E dependendo do posicionamento que você tiver com ele, ele precisa até de 3 horas. 3 minutos. Ele precisa de 3 segundos. Aleluia. 3 meses. Primeira coisa, foi uma casa com a porta aberta. A palavra de Deus vai dizer: eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Eu acho isso lindo. Jesus batendo na minha porta. Mas lá em Apocalipse, a palavra de Deus vai dizer que ele tem a chave. Enquanto lá nos evangelhos ele está batendo a porta para entrar, depois ele está com a chave. Ele abre, ele fecha. Mas também que quando ele fecha, não adianta bater não, irmão. O tempo de abrir a porta para ele fazer morada é hoje. O Senhor não quer um culto por semana. O Senhor não quer um culto meia boca de 15 em 15 dias. Não. O Senhor quer fazer morada. Quando ele entra na casa de Obed-edom, ele não entra na casa de Obed-edom por um culto. Ele não entra na casa de Obed-edom para alguns minutos de consagração. Não. Ele entra na casa de Obed-edom para permanecer. Muitas das vezes é dificultado. O Senhor agir na nossa vida é porque nós estamos apenas aceitando uma visita. Ele não quer visitar ninguém. Ele quer fazer morada. Ele quer que você abra a porta do teu coração, a porta da tua casa, e fala: Senhor, mas Senhor, quando o Senhor entrar, o Senhor tem liberdade para mudar aquilo que deve ser mudado, para fazer aquilo que deve ser feito. Primeira coisa, a presença de Deus exige um lugar. A terra está cheia da glória de Deus. Eu gosto muito disso, pastor, porque eu consigo ver Deus lá no Vale da Galinha. Nossa, ele descia, não, mas ele se manifesta lá, ele se manifesta aqui na Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Ele até passa o olho por lá, mas ele faz morada, ele manifesta a tua graça no meio dos santos, mas ele está em todo lugar. O Senhor só precisava de uma casa. Segunda coisa que eu penso que o Senhor pode mudar a nossa vida daqui a 3 dias, 3 meses, 3 segundos. O Senhor precisa de constância.
última coisa que o Senhor precisa é da sua disposição. Eita glória! Para poder viver o impacto que Ele vai causar na sua vida. 26 de dezembro de 2025. Você pode escolher nesta noite entrar 2026 com os dois pés, adorando, louvando, bendizendo ao Senhor, ou você pode escolher levar os seus 12 pedidos para o próximo ano de 2027, para você realizar todos eles em menos de 3 meses. Basta você ser constante na presença do Senhor. Obed-Edom só precisou de 3 meses para ter o relacionamento da sua casa mudado, para ter seus recursos prosperados. Ele só precisou de 3 meses para deixar um legado. Qual o legado? Alguém ouviu falar que a casa dele prosperou. Alguém ouviu falar que Deus salvou na casa dele. Alguém ouviu falar que o filho dela saiu das drogas. Alguém ouviu falar que o filho dela foi curado. Alguém ouviu falar que o esposo dela foi transformado. Alguém ouviu falar que Deus está salvando na Assembleia de Deus Ministério Maravilhoso. Aleluia. Alguém ouviu falar legado. A presença de Deus traz legado. Eu não sei como você entrou nessa noite, mas fala assim: Senhor, eu não quero só uma visita, eu quero constância. Senhor, eu não quero ser um momento, eu não quero uma visita, eu quero uma morada. Senhor, entra na minha vida de uma tal maneira e transforma a minha vida a ponto de dizer para o Senhor: eu não consigo mais viver sem ti. Foi tão lindo o que Deus fez na casa de Obed-Edom, que quando Davi tirou a arca de lá e falou assim: ficou junto. Não tem como mais viver longe dessa presença. Até um louvor, pastora Mônica, que diz assim: eu não sei louvar, mas quem já pisou não consegue não. Quem já pisou um dia lá consegue não.